gostar de viver. É sentir a satisfação de permanecer na Terra o máximo que pudermos, porque aqui estão os nossos compromissos. Somos o passado em forma de presente e viemos buscar, sem dúvida nenhuma, tudo que precisamos consertar em nós e na vida. Quando nós chegamos à doutrina espírita, e raros de nós chegaram pelo nascimento numa família espírita, nós nos surpreendemos com a quantidade de estudo e de trabalho que a doutrina espírita nos oferece. Entretanto, com o passar do tempo, nós percebemos algo mais. Que após os primeiros momentos, que são sempre de busca de auxílio para nós mesmos, o convite que nos é feito é de nos aprofundar no autoconhecimento e na verdadeira fraternidade. Eu costumo dizer que se a doutrina espírita não está tornando você uma pessoa mais atenta, mais solidária, melhor, pelo menos em algum sentido, há alguma coisa muito errada e não é com a doutrina espírita. E eu, ao longo dos anos, eu cheguei à Comunhão Espírita de Brasília com 15 anos de idade. Meus avós paternos já eram espíritas desde a década de 30. Mas eu fui católica, fiz primeira comunhão, era a única da família. Entretanto, sempre vi os chamados mortos, desde muito pequena. E aí chegou uma hora que não teve jeito. E chegando à Comunhão Espírita de Brasília, encontrei pessoas maravilhosas, os seus fundadores, os seus trabalhadores, que ensinaram tudo, ou quase tudo, que eu precisava aprender, principalmente a verdadeira solidariedade, o enxergar o outro de verdade, mas ter profunda alegria em fazer isso. Porque é claro que em doutrina espírita sempre existiram também as pessoas vítimas, porque as há no mundo inteiro, as pessoas que adoram contar um drama e não sair dele, as pessoas que adoram arrastar correntes. E quem de nós não conhece alguém, ou muita gente, que, no nosso interesse de ajudar, ouvimos toda a dificuldade da pessoa e quando nós vamos emitir alguma opinião, a pessoa já diz: você não entendeu o meu caso. Eu aprendi que pessoas que dizem isso, no fundo, não querem ajuda nenhuma. Aprendi que o número de pessoas que não querem ser ajudadas, embora digam que precisam e querem ajuda, é enorme. E às vezes nos enganam por muito tempo. E é claro, os dias na Terra nunca foram fáceis. E de tempos a essa parte estão muito mais difíceis. Porque parece que quanto mais o homem sabe, mais dificuldade ele tem de lidar consigo mesmo, com a vida em torno. A verdade é que os níveis de tristeza, de depressão, de suicídio no mundo, inclusive em países onde tudo está solucionado, onde o conforto material é muito maior, onde as pessoas não têm grandes dificuldades de solucionar suas questões, o índice de suicídio só aumenta. Tempo a tempo, década a década, e infelizmente um número cada vez maior de gente muito jovem tira a própria vida. Recentemente, depois que a pandemia começou, o índice de suicídio entre meninos e meninas de 9, 11 anos nos Estados Unidos cresceu tanto que os pais não puderam ignorar e as escolas também não. Então, sabemos bem que hoje é uma dificuldade emocional. Amanhã a pessoa se isola. Depois ela não vê satisfação em nada. E por aí ela vai. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, Chico Xavier ainda era moço. Ele começou a ter uma série de dificuldades de saúde que o acompanharam até os seus 92 anos de idade.
mas ele ia muito a médicos. Os médicos, naturalmente levado por amigos, os médicos começaram a dizer a ele que as dificuldades dele eram praticamente intransponíveis, que ele não encontraria solução, nem para o seu olho doente, que já estava praticamente cego, nem para a sua fragilidade física, que volta e meia chamava a sua atenção e lhe trazia uma série de lutas. Ele teve angina praticamente a vida toda. Tenho amigos que já tiveram crise de angina e costumam me dizer que até hoje se surpreendem em que uma pessoa como Chico Xavier tenha suportado as crises de angina. Porque dizem eles que quando vem a crise de angina, você tem vontade de esmurrar a parede. Tamanha a dor que a crise de angina provoca no seu coração. E o mal-estar no corpo inteiro é impressionante. Mas naquela época, o Chico ainda era bem moço, entretanto, o prognóstico dos médicos nunca era bom. E Emmanuel começou a reparar que ele, Chico, estava assim extremamente desanimado. Ele começou a não ter vontade de comer. Ele começou a se isolar um pouco, e era a última coisa que ele podia fazer, porque a sua tarefa estava totalmente ligada ao contato com as pessoas necessitadas de toda a parte que o buscavam e que o buscaram a vida inteira. Ele, Emmanuel, começou a reparar nas refeições do Chico. O Chico comia um pequeno pedaço de pão, deixava todo o resto. Alguém lhe oferecia o seu biscoito favorito, ele declinava. Não se alimentava direito, um dos sintomas. Emmanuel pensou, preciso fazer alguma coisa. Isso o Chico contou muitos anos depois. E começou então, desde cedo, num determinado dia, disse a Chico, hoje vamos passar o dia inteiro juntos. E os próximos dias também. Porque eu vou acompanhar todo o seu dia a dia, no seu trabalho, quando você volta para casa, as suas refeições. Eu quero que você retome o seu gosto de viver, a sua alegria de viver, antes que a situação fique mais difícil. E assim foi. Desde a hora do café, quando Chico olhava para o café, olhava para o pão, com aquele olhar assim meio desgostoso, Emmanuel não se dava por achado. Coma. No trabalho, o tempo inteiro, qualquer emoção diferente, qualquer pensamento de tristeza, Emmanuel aparecia na hora e dizia, pense positivo. O que você está fazendo? Que pensamento é esse? Então, durante semanas, Emmanuel praticamente controlou tudo que o Chico fazia, tudo que ele pensava, tudo que ele comia. E de manhã cedo, vá caminhar. O Chico cedinho, acordava muito cedo, porque tinha que estar cedo no trabalho. E quando começava a caminhar, Emmanuel já aparecia. Olhe, Chico, que árvore linda. Olha aquele passarinho ali, fazendo ninho na árvore. Olha a passarinha já organizando o ninho para que nasçam os filhotes. Que coisa linda, não é, Chico? Emmanuel, que nunca foi muito de dizer palavras boas para o Chico, ao contrário, era um mentor rigoroso, começou o tempo inteiro a chamar a atenção do Chico para todas as belezas, todas as alegrias, todas as cores que a vida tinha. E muitos anos depois, o Chico contou esse episódio. Ele disse que houve momento em que realmente os médicos, de forma tão incisiva, diziam a ele que ele nunca teria saúde nenhuma, que ele acreditou que brevemente estaria afastado de todos que amava e principalmente da tarefa que ele sabia que tinha que desempenhar. E quando as pessoas diziam, mas Emmanuel é muito rigoroso com você, Emmanuel te dá muita bronca, vive com essa disciplina toda em cima de você, ele então
contou essa história, dizendo que naquelas semanas ele pôde entender, ele pôde sentir o carinho de Emmanuel por ele e a preocupação de Emmanuel para que ele tivesse um outro olhar, um novo olhar para a vida, para que tudo mais ficasse em segundo plano e ele pudesse perceber que ainda viveria muito. Quando ele tinha 32 anos, ele teve uma crise, talvez uma das primeiras crises de angina, em que o coração doía tremendamente e parecia que ia sair pela boca. E ele sentou-se no degrau da cozinha que levava ao quintal, sentindo dor e, obviamente, quando você sente alguma coisa no coração, a sua respiração imediatamente começa a ficar alterada. E ele começou a buscar o ar sem conseguir fazer entrar o ar nos seus pulmões. E Emmanuel, então, apareceu e disse a ele: você está fazendo o que aí, Chico? E o Chico botou a mão no peito e disse: eu estou morrendo, o senhor não está vendo? Eu estou morrendo. Eu quero perguntar uma coisa: se eu morrer, o senhor me recebe? Na verdadeira vida? Emmanuel, com a maior tranquilidade, disse ao Chico: olha, eu tenho uma reunião. Se você morrer, eu não vou poder te receber, porque eu tenho uma reunião. E desapareceu. Imagine, você vê o seu mentor espiritual, você tem 32 anos, você está sentindo falta de ar, você pergunta a ele se ele vai receber você do outro lado da vida, e ele diz que tem uma reunião e desaparece. Ele ficou 10 vezes pior em questão de segundos. Aparece Sheila. Chico, o que você está fazendo sentado nesse degrau? Irmã Sheila, eu estou morrendo. Emmanuel já apareceu e disse que não pode me receber se eu morrer. A senhora me recebe? Irmã Sheila disse: ô meu filho, eu tenho uma reunião com Emmanuel. Não vou poder te receber também. E desapareceu. Nem preciso dizer a vocês que o Chico contava que praticamente se deitou no chão frio da cozinha, aguardando a morte. Quem já teve alguma dificuldade de saúde e ficou nervoso por isso, sabe bem o que é. Você fica 10 vezes pior quando você acha que aquilo vai causar um problema maior e, obviamente, o nervoso te leva a ter milhões de coisas. Aparece o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra vê o Chico ali praticamente deitado. Meu filho, o que é isso? O que está acontecendo com você? Ah, Dr. Bezerra, olha, eu estou morrendo. Eu não consigo respirar, o meu coração dói como se fosse sair pela boca. Emmanuel já esteve aqui, disse que não pode me receber se eu morrer. Irmã Sheila tem uma reunião com ele. E o senhor? Dr. Bezerra sorriu e disse: ô meu filho, eu não sei se eu posso te ajudar, mas quem sabe? Abaixou-se, colocou a mão sobre o coração do Chico, fechou os olhos, fez uma prece e o Chico viveu mais 60 anos depois daquele dia. 60 anos. E viveu da melhor maneira possível, fazendo todo o bem que podia e cumprindo integralmente a sua missão. Quando nós começamos a nos deixar impregnar pela desesperança, quando nós não temos sonhos para o dia de amanhã, nós começamos a ter um mal-estar que é até físico. Porque é claro que nós vamos em busca de energias que não são as mais positivas. E vamos impregnando o nosso espírito e depois os nossos órgãos físicos. E somatizando tudo isso, nós acabamos desenvolvendo enfermidades seríssimas. O Chico dizia que, pelo que ele ouvia dos amigos espirituais, não havia uma enfermidade no mundo que não tivesse começado de um instante de desânimo. Mesmo aquelas que vinham do nosso passado e que eram, de alguma forma, resgates. Por isso, nós que hoje nos preocupamos de anos a essa parte,
tanto com a nossa alimentação, porque os médicos, a ciência avança e nos ensina, isso não faz bem, isso é melhor. Não nos preocupamos em nos alimentar emocional e espiritualmente para vivermos com qualidade e muito mais. Há pessoas que têm moratórias impressionantes, porque os médicos as desenganam. Eu tive amigos e amigas que o médico textualmente disse: olha, eu vou dar alta para a senhora morrer em casa com os seus. E a pessoa viveu umas 30 anos. Porque quando ela saiu dali, ela mudou alguma coisa fundamental na vida dela. E não foi só a questão dos remédios, não. Foi a questão do pensar, do sentir, do gostar de novo de viver. Outro dia eu disse a alguém o que eu considero para mim um compromisso. Não sabemos ainda, até que essa pandemia seja completamente dominada pelas vacinas, por novas atitudes, quanto tempo isso vai durar? Não sabemos quantos ainda vão partir. Por negligência, por invigilância, ou porque talvez tivesse chegado o seu momento. Mas, para aqueles que vão ficar, haverá um compromisso de viver por todos aqueles que não tiveram a oportunidade de uma vacina, que porventura foram colocados em risco e acabaram se contaminando. Nós teremos que fazer isso, porque a humanidade precisa aprender sem imaginar que se agora não der certo, outras coisas piores virão. Mas o que pode ser pior do que não aprender e não deixarmos, enfim, de sermos orgulhosos, egoístas? Será que agora nós finalmente vamos exercer aquela fraternidade, o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como Jesus veio para nos apontar? Será que finalmente agora vamos aprender? Provavelmente nem todos, mas um dia, quando nós retornarmos no nosso momento de voltar à verdadeira existência e contarmos que vivemos um período tão difícil e grave como esse na Terra, muitos dos irmãos desencarnados nos perguntarão o que nós fizemos dos anos que vieram depois. E eu espero sinceramente, amigos, que nós possamos ter a melhor resposta. Houve um grande escritor chamado Ernest Hemingway. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1953 porque escreveu um livro, um clássico, chamado O Velho e o Mar. Na verdade, é a história de um homem que luta com um peixe sozinho num barco, e a luta dos dois, o peixe que não quer se deixar abater e o homem que quer levá-lo como um troféu, é um livro extraordinário. Se você nunca leu, leia. É um clássico. Foi levado por Hollywood ao cinema e o ator que fez o pescador foi um grande ator da época, Spencer Tracy. Já morreu em 1969, morreu há muitos anos. Mas ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura. E era um sonho, como o de todo escritor, receber aquele Prêmio Nobel. Entretanto, a partir daí, ele que era um jornalista famoso, ele que era um homem emérito, ele cobria guerras, tinha uma capacidade de colocar em palavras os pensamentos, as emoções, as entrevistas que fazia, como raramente se via. A partir daquele recebimento, em que o mundo inteiro o homenageou, ele passou a se atormentar. Porque ele queria de novo escrever uma obra-prima como aquela. E algo em seu coração dizia que ele nunca mais conseguiria. Esse foi o seu tormento. Ele deixou
de ser feliz. Ele mal conseguiu aproveitar aquele momento único de glória em que o mundo inteiro olhava para ele, admirando o seu gênio. Ele já começou a lamentar o fato de que provavelmente nunca mais ele escreveria outro livro tão maravilhoso como aquele. E assim foi. Ele teve vários casamentos, foi um homem muito bonito, era um homem que adorava caçar, fazia coleção de armas, de espingardas em sua casa. E aí começou a acontecer uma coisa ainda mais grave do que a tristeza do seu coração, que não conseguia mais gostar da vida: o alcoolismo. Às vezes nós nos lançamos a condenar o outro por um determinado vício, mas não sabemos se nós, no lugar do outro, resistiríamos por tanto tempo como o outro resistiu até lançar-se às dificuldades emocionais que o levaram àquele vício. Hemingway não só tornou-se um alcoólatra conhecido, como casou-se com uma mulher por quem ele se apaixonou, que era igualmente alcoólatra. Os amigos, e ele tinha muitos, porque era um homem extremamente educado, agradável, bom de coração, se reuniram certa vez para, numa reunião, propor a ele que se internasse em algum lugar para se desintoxicar. E propuseram à esposa ajudá-lo. A esposa, com a maior sinceridade, disse: eu não posso fazer nada, porque ele perdeu o gosto pela vida. E eu, igualmente, eu também sou igual. Por isso eu também bebo muito e eu não vou obrigá-lo a nada que ele não queira. E ele se internou várias vezes, porque chegava um momento em que ele ficava insuportável, ninguém conseguia estar ao lado dele. Depois da sua última internação, onde ele ficou algum tempo, os amigos viram tanta melhora nele, ele estava magro, bem disposto, que o convidaram para que ele fosse à sua casa de campo e lá permanecesse por algum tempo, para recuperar-se completamente. E ele disse: vocês têm toda a razão. Lá no campo, eu estou no lugar onde gosto, eu vou estar lá com vocês, me visitem, eu estarei lá com a minha mulher, vamos estar animados, quem sabe eu começo a escrever um outro romance. Entretanto, ele voltou a beber escondido. Mal havia saído da clínica de reabilitação. A esposa não tomou providência nenhuma. Ela gostava demais dele, até para contrariá-lo. E certa manhã, em 1961, quando ela sai para uma caminhada, ele diz a ela: não se preocupe, hoje acordei animado. Vá para sua caminhada, depois tomaremos café juntos. Quando ela voltou, ele havia tirado a própria vida com a sua espingarda favorita. Não suportara, não simplesmente o alcoolismo, não simplesmente a frustração que carregava no coração, não o sonho que nunca se realizou de escrever um outro romance premiado, mas o que ele tinha perdido: gostar de viver. Ele que adorava aventuras, ele que se voluntariava como jornalista correspondente em todas as guerras do século XX, havia sido vencido por si mesmo. Por isso, quando nós falamos de gostar de viver, nós estamos falando do nosso dia a dia, de encontrar prazer nas pequenas coisas, antes que as grandes venham, ou talvez não venham, mas as pequenas delicadezas, os pequenos afetos, os abraços que agora estamos impedidos de dar, mas que retornarão, nos fazem ter gosto pela vida. E não nos iludamos, por mais que os amigos espirituais, mais que os irmãos desencarnados nos falem da sua experiência fora da matéria, ela é única.
como para nós a vida na Terra, para cada um de nós é de um jeito também. Eu me recordo que o Chico, quando as pessoas perguntavam, Chico, você tem medo de morrer? Ele disse, de jeito nenhum, eu tenho medo do processo, porque eu não quero dar trabalho. E claro, não deu trabalho nenhum. Entretanto, ele dizia, olha, só tem uma coisa que às vezes eu observo. Todos os meus amigos que aparecem para mim desencarnados, nenhum deles está mais feliz fora da matéria do que estava na Terra. Há alguma coisa que falta, dizia o Chico, e talvez sejam as alegrias que só na Terra nós temos. E é verdade. Por isso viemos a ela muitas vezes, porque há coisas que só resolvemos no planeta que nos acolhe. Hoje a Terra, provavelmente 1000 anos, 2000 anos atrás, ainda a Terra. Um dia, outro lugar. Há muitas moradas na casa de meu Pai, afirmou Jesus, inesquecível. Mas sem alegria, meus amigos, sem bom humor, não dá. Porque aí as energias menos nobres nos acham com facilidade. Nós somos o passado em forma de presente. Então, se entramos em sintonia com um pensamento negativo, aquilo às vezes nos acompanha o dia inteiro. E volta e meia o nosso pensamento retorna à lembrança menos feliz. Relatos de André Luiz nas obras maravilhosas que ele psicografou através do Chico, aos montes. Não só contando a própria história, mas a de tantos. Quando você entra em sintonia com aquilo que pode recuperar a sua emoção, tudo melhora. Você com alegria se recorda até das dores que você viveu. Mas quando você deixa cair a sua vibração, aquilo vai como uma bola de neve. Por isso os próprios psicólogos nos lembram que começar um processo depressivo não é difícil. Sair dele leva muito tempo. Há quem se compraz em estar triste. Há quem fique satisfeito em só falar de dificuldades. Há quem só telefone para o outro para contar verdadeiras tragédias, dramas. E há quem, apesar de tudo que passa, tem sempre a boa palavra. Eu sinceramente desejo que sejamos todos assim. E não está fácil, porque já acordamos com as impossibilidades, com a solidão, com o afastamento das pessoas que amamos e das coisas que estávamos acostumados a fazer. Mas ainda assim é preciso saber esperar. A humanidade atravessou tantas coisas, atravessou guerras, e por mais que pareça que não, depois de tudo isso, sempre existiram aqueles que falaram de esperança, quando outros se deixaram levar pelo infortúnio, mas teriam se deixado levar de todas as maneiras, não só por causa de alguma coisa grave que tivesse acontecido. Lembram-se de Maria e Marta? Jesus percebendo que elas tinham personalidades diferentes. Uma, quando Jesus chegava, sentava-se próximo a ele para ouvi-lo, embevecida com as histórias que Jesus contava. A outra ficava contrariada, porque havia muito trabalho, havia muita coisa a fazer. Havia pão a sovar, havia água a buscar no poço, e a irmã estava ali, parada, embevecida. Jesus percebia claramente que o coração de uma havia escolhido alimentar-se da palavra extraordinária de Jesus, enquanto a outra também tinha fé, mas estava sempre ocupada com o que achava que precisava fazer. Entretanto, quando o irmão delas, Lázaro, morre e Jesus estava em viagem, as duas estão juntas quando Jesus chega e dizem em uníssono: Senhor, sabemos que se aqui estivesses, nosso irmão estaria vivo. A mesma fé, maneiras diferentes.
Se algo eu podia desejar a todos nós, é que a mesma fé, aquilo que nos diz, mesmo na hora mais difícil, que tudo vai acabar dando certo, nos envolva a todos, mesmo que pareça que não. Mesmo que alguém tão chegado ao seu coração diga que não. Thomas Edison há semanas tentava fazer acender a pequena lâmpada no centro da mesa. E numa madrugada, exausto, ele ouviu seu melhor amigo dizendo: desista agora desse invento. Com certeza, cabe ao homem viver à luz de velas para sempre. Eu anotei aqui 700 experiências que você fez e que não deram certo. Imagine você de madrugada escutar do seu melhor amigo que aquilo ao qual você dedica sua vida não vai dar certo. Entretanto, Thomas Edison era um daqueles que veio à Terra para nunca desistir. Ele então diz ao amigo: agora é que eu não vou desistir, porque você já tem anotado aí as 7 coisas que eu fiz, que eu experimentei e que não resultaram em nada. Agora é que eu não vou desistir. E 2 noites depois, a lâmpada no meio da mesa se acende e muda a face do mundo para sempre. Ele adorava viver, Thomas Edison. Ele era amigo de Henry Ford. Aconselhava Henry Ford, que Henry Ford, miliardário, só pensava em construir carros e carros e carros e ficar cada vez mais rico e aí por diante. Os dois eram amigos. Passavam tardes pescando, conversando, mas como espíritos eram bem diferentes. Os dois inteligentíssimos, mas os amigos espirituais dizem que Thomas Edison era alguém muito especial. E que, no mundo espiritual, ele, Graham Bell, que inventou o telefone, estão juntos em pesquisa para voltar juntos à Terra numa próxima existência e trazer para a Terra, através de um aparelho, que com certeza será um aperfeiçoar do computador, a possibilidade de que entremos em contato com aqueles que estão fora da matéria e os vejamos e conversemos com eles. Já imaginaram que será isso no futuro? Que extraordinário! Só pensando nisso já nos dá um gosto de viver e de imaginar que daqui a muito tempo nós vamos poder voltar à Terra e viver situações extraordinárias como essa. Quando retornamos à verdadeira existência, em algum momento, uma vez recuperados, nos perguntarão: o que nós fizemos? Como foi a nossa vida? Tudo aquilo que nós pudemos colocar no coração do outro vai falar de nós. Hoje, que a juventude, ou a saúde, ou as possibilidades parecem tornar distante o nosso instante de desencarne, isso não nos preocupa. Mas, num determinado momento, estará conosco. Que notícias conta Maria Dolores através de Chico Xavier, que ela ouviu os mentores perguntarem a ela: que notícias, minha irmã, você traz do mundo? Que notícias você nos traz dos abandonados, dos sofridos, dos esquecidos, daqueles que vagavam nas ruas, daqueles que você podia ter ajudado? E ela, impressionada a olhar para dentro de si mesma, diz no final da poesia: Senhor, quando eu te pedir, nunca me deis aquilo que eu mais queira. Eu apenas quisera ser amada, não amara a ninguém. Por isso, meus amigos, gostar de viver é não só aproveitar tudo de equilibrado, de bom, de digno, de nobre que a vida na Terra nos proporciona, mas também corrigir o passado, construindo um futuro. Não só para nós, para todos. Depois que todo esse momento difícil passar e estivermos de novo
portas adentro da casa espírita para receber e confortar as pessoas que com certeza procurarão doutrina espírita, que sejamos ainda mais fraternos, mais generosos, que nossos olhos possam olhar no fundo dos olhos do outro e dar a ele a certeza de que, seja qual for o problema dele, aquele problema encontrará a solução. E nós vamos falar de nós, vamos contar a nossa história, como era a nossa vida antes de acreditarmos naquilo que hoje nos beneficia e nos abençoa. Na verdade, quando a doutrina espírita surge em nossa existência, é mais do que ter fé, é ter certeza absoluta. Quando os hippies surgiram no mundo, na década de 60, eles trouxeram uma transformação impressionante. Eram tão jovens, tão alegres. E pela primeira vez, as pessoas mais velhas perceberam que os jovens existiam, que tinham vontade, que podiam fazer uma revolução. E é claro que foi toda uma geração de almas que veio do espaço para isso. Mas, infelizmente, tanta coisa aconteceu no meio, porque a sombra também trabalha. Drogas, sexo sem nenhuma responsabilidade, acabaram infelicitando a tantos. Entretanto, muita coisa dos hippies permaneceu. Na década de 60, 70, os direitos civis começaram a ser uma obrigação. As pessoas começaram a questionar as diferenças. Por que racismo? Por que não aceitar o outro? Por que ter qualquer tipo de intolerância ou preconceito? Isso era um pensamento hippie. Houve um acampamento que os hippies tiveram por 16 anos e que era o único nos Estados Unidos, na verdade no mundo, que recebia jovens com deficiência. As pessoas com deficiência não existiam, nem para suas famílias. Elas se escondiam em casa. E eles abrem esse acampamento que durou anos e dali tanta coisa extraordinária surgiu. Porque então, quando eles passaram a se encontrar, não mais no acampamento, mas se tornaram amigos e foram para as ruas da Europa, dos Estados Unidos, para falar de acessibilidade. Como é possível, numa cadeira de roda, você subir degraus? E tanta coisa extraordinária aconteceu. E eram hippies que simplesmente gostavam de ter alegria e queriam que muita gente fosse alegre, de preferência todo mundo. Por isso, eu me recordo bem, na época dos meus avós espíritas, eu era muito pequena, mas o espírita era de uma, vamos dizer assim, seriedade exagerada. Meu Deus! Qualquer sorriso era olhado assim, meio com desconfiança. Qualquer manifestação, nossa, fulano é meio perturbado. E hoje sabemos que não é nada disso. Que as almas amigas gostam de estar conosco, não só porque significamos trabalho para elas, mas também satisfação de nos ver avançar, como elas avançam também. Uma vez o Chico, morto de dor nos olhos, Dr. Bezerra aparece de madrugada e ele diz: "Ô, Dr. Bezerra, eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu sou um burrico, um burro de carga. Mas, pelo amor de Deus, o senhor pode me ajudar, porque eu estou alucinado de dor no olho." E Dr. Bezerra, como bom cearense, deu uma risada e disse: "Meu filho, se você é um burrico, o que sou eu?" "O senhor", disse Chico, "é um veterinário de Deus. Me ajude, por favor." E Dr. Bezerra, sorrindo, colocou a mão sobre o olho do Chico. A dor desapareceu. Meus amigos, como dizia o grande Vinícius de Moraes, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Por isso, façamos o mesmo. Que essa luz se acenda em nós.
que quando dias melhores chegarem, e chegarão para todos nós, nós possamos ser tudo aquilo que nós ainda não somos. Que fique que seja essa a grande lição. Agora eu serei mais do que espírita. Serei um verdadeiro cristão de todas as maneiras. Quando Jesus chegava na casa das pessoas, a alegria das pessoas era imensa. Eles sabiam, mesmo na sua ignorância, que aquele homem trazia simplesmente luz. Por isso, já que Jesus está em nós, já que Ele é o nosso eterno amigo, que nós possamos sempre tê-lo ao nosso lado. Mas não simplesmente como alguém que nós vamos adorar, mas como companheiro de todas as nossas horas. Principalmente quando nós estendermos auxílio àquele que precisa. Vamos combater de todas as maneiras o desânimo, o desalento, a tristeza, a depressão, onde estiverem. Vamos fazer palestra sobre isso, vamos discutir sobre isso, vamos ficar atentos aos jovens, aos pré-adolescentes, àqueles que sofrem bullying nas escolas e não têm coragem de contar em casa. Vamos ser amigos, não só pai e mãe, mas amigos dos nossos filhos e dos nossos netos. E com muita alegria dizer a eles que nós queremos que saibam que podem contar conosco em todos os instantes das suas vidas. Façamos isso. De que adianta ser fraterno nas campanhas Alta de Souza se portas adentro da nossa casa não conhecemos a real alegria de saber, porque sabemos que ali, no seio da nossa família, estão os amores de ontem, mas os cobradores de ontem também. Que haja alegria e que a maior alegria seja um dia nos encontrarmos pessoalmente e não através de uma palestra gravada. Tenho certeza absoluta que tanto eu como vocês, amanhã, estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Porque nada nos impedirá de sermos felizes fazendo os outros felizes. Que gostar de viver seja a primeira condição para todos os dias recuperar a saúde talvez perdida, manter a saúde que porventura temos, mas principalmente transmitir a todo mundo a mensagem de fraternidade, de carinho, de beleza que o Cristo e tantos mensageiros ao longo do tempo nos ensinam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, afirmou Jesus. Por isso que nós possamos caminhar com Ele à nossa frente, nos apontando sempre mais uma oportunidade de servir. Que Ele nos guarde e nos abençoe hoje e sempre.